Sejam todos bem-vindos a Barracão, um município localizado na porção norte e nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Morada de pessoas trabalhadoras que diariamente juntam esforços em prol do constante progresso e desenvolvimento dessa terra. Cortado pela BR-470 e ligado à RS-343, Barracão está a 370 quilômetros distante da capital do estado. A economia principal baseia-se na agropecuária, com grande potencial turístico. Hoje vamos juntos conhecer as origens profundas deste lugar. Terra de tropeiros e rica em águas, onde está localizada a nascente do Rio Uruguai. Rios e cascatas que cortam este chão e o fazem um paraíso em diversidade natural. Em tempos passados, a erva mate foi fundamental no desenvolvimento da economia do município. Mas o tropeirismo foi quem moldou nossa história ao longo dos anos, conferindo identidade ao município, deixando marcas memoráveis em nossa comunidade. A região onde se situa Barracão, ela tem uma peculiaridade interessante, porque é uma região que tem uma confluência e está num espaço territorial de transição entre os campos de cima da serra, o Planalto Gaúcho e o Alto Uruguai. Então essas três regiões, Alto Uruguai, Planalto Gaúcho e os campos de cima da serra, à medida que elas se cruzam, elas criam toda uma condição especial que vem desde os primórdios. Se nós analisarmos os aspectos historiográficos da ocupação agrária desses campos, nós percebemos que desde até 1700, o que existia aqui era as tribos indígenas que viviam do extrativismo, que viviam da caça, que viviam da pesca e da coleta de frutos. A partir de 1700, houve então um novo período, que foi o período das Sesmarias, que posteriormente a esse período das Sesmarias desenvolveu um outro ciclo, que foi o ciclo do tropeirismo. E passado o ciclo do tropeirismo, que também teve uma forte ligação na constituição de muitos municípios, na formação populacional, na criação de povoados, e Barracão tem um potencial fundamental e muito forte, representativo desses quatro sistemas, mas particularmente no sistema agrário do tropeirismo, que foi um movimento cultural, econômico, que proporcionou o desenvolvimento da região. Porque chegando à Lagoa Vermelha, a tropa ela tinha um caminho, o primeiro dos caminhos ao natural, indo em direção à Vacaria no Passo da Vitória. E posteriormente surgiu um novo caminho, que é o caminho do Passo do Pontão, que é o caminho aí que desenhou nos primórdios a BR-470 e que chega aqui no município de Barracão, inclusive dando origem ao município. Barracão, então, dentro de todo esse contexto, a sua origem, o seu nome, totalmente ligado ao tropeirismo. Então esse movimento ele foi fundamental porque é um dos ciclos daqueles sistemas agrários que havíamos comentado anteriormente. Ele é o que origina o município de Barracão e potencializa a esse novo caminho das missões do tropeirismo, que é o Passo do Pontão. E esse Passo do Pontão ele tinha um outro fator importante, que era poder ligar dois estados, que hoje liga dois estados, que é o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então há aí também um fator importante, não só na origem do município, mas o quanto que este caminho teve influência e foi conhecido na época por essas levas de tropeiros. Aqui em Barracão, como no resto do Brasil, era habitado pelos índios. Quando a família real portuguesa se muda aqui para o Brasil, eles viram a necessidade de se tomar posse ou de fazer expedições exploradoras do sul do Brasil. Foi determinado
que o sargento-mor Atanagildo Pinto Martins saísse de São Paulo e fizesse um caminho que levasse até as missões. Só que essa escolta deles, ela era composta mais ou menos, não mais de que 20 pessoas. E eles tinham um bugreiro que seria um acompanhante, quem vai na frente, que sabe o caminho ou vai acompanhando. Quando o Atanagildo Pinto Martins foi designado para encontrar um caminho mais curto para as missões, ele foi guiado por indígenas que não enfrentaram um caminho que poderia ser mais curto na região do oeste catarinense, Chapecó, por exemplo, porque era uma floresta muito densa e indígenas muito bravios, de modo que, como o indígena que orientou o Atanagildo conhecia, ele veio pelo caminho indígena que também era conhecido e passou por aqui, pelo Pasto Pontão. Esse bugreiro ele se chamava Jojong e ele foi responsável então para acompanhar o Atanagildo Pinto Martins e as outras pessoas a fazer este caminho. A ideia primeira era vir mais ou menos por Nonoai, esse caminho. Só que como o Jojong ele tinha uma desavença com os índios que habitavam aquela região, ele deslocou a escolta mais para leste e passaram mais para o sul, descendo para o sul, eles passaram num caminho que era chamado de Campos Novos e que passaram aqui próximo de onde nós estamos, num local onde tem a confluência do rio Canoas com o rio Pelotas e que se forma o rio Uruguai, que mais tarde se chamou do Passo do Pontão. O Atanagildo Pinto Martins passou aqui mais ou menos por volta de 1815. Em 1816, na Câmara de Cruz Alta, ele fez um pronunciamento. E nesse pronunciamento ele disse que desconhecia as razões pelas quais o governo da província de São Pedro do Rio Grande do Sul ainda não tinha conhecimento desse caminho e que esse caminho estava sendo usado clandestinamente pelos tropeiros que traziam tropas da região das Missões e que levavam até São Paulo. Quando o Atanagildo passou por aqui em 1916, já fazia 30 anos mais ou menos ou mais que passava gado por ali. E o pronunciamento do Atanagildo na Câmara de Cruz Alta apontou a grande vantagem de se definir oficialmente um caminho de tropas por ali com os aspectos legais instalados, que é arrecadação e policiamento e coisas dessa natureza, como uma situação normal de comércio daquela época. E aí foi então que se registrava nesse período aí, de 1800 e pouco, um fluxo muito grande, reconhecido como o melhor caminho e que foi só sendo melhorado. Quando o presidente da província tomou conhecimento disso, ele resolveu então mandar construir um barracão, que esse barracão depois serviria de uma casa de coletoria de impostos e também de quartel. Ele nomeou então o Antônio Joaquim de Moraes Dutra para vir aqui e fazer esse barracão. Isso aconteceu mais ou menos por volta de 1848. Nesse período havia já uma passagem muito maior do que por Lages, mesmo contrabandeada, porque aqui era mais econômico, era mais curto o caminho e tinha menos pedra no caminho, como na região da Coxilha Rica era pedregosa e isso maltratava muitos animais. E aqui tinha outra coisa interessante também, que era a comida. Os campos dessa região eram muito generosos no sentido de alimentar esse gado, que às vezes ficava parado até para engordar um pouco mais e chegar no estado melhor em Sorocaba. Então, com a construção desse barracão,
ele foi criado, foi transferido, o registro de Santa Vitória, ele foi transferido para Barracão. A primeira arrematadora desse registro foi a dona Ana de Matos. Ela era de Campos Novos e ela arrecadou por 250 mil réis. Nos meses de menores passagem de tropeiros aqui, eles chegavam a arrecadar de 4 a 15 mil réis por mês. E nos meses de verão, então, que o fluxo é maior, eles chegavam a arrecadar de 24 a 40 mil réis por mês. Então, isso demonstra que esse passo ele teve uma importância muito grande para o Rio Grande do Sul. Em 1848, então, começa oficialmente a passagem de praticamente todo o gado das missões passaram por aqui. Com o arremate do posto pela Ana Maria de Matos, que era aqui, vizinha de onde nós estamos agora, nesse momento, ela administrou num período em que obteve a maior arrecadação da província do Rio Grande do Sul neste posto do Pontão. E também eu fiz um levantamento na Feira de Sorocaba. Esse período aqui de 1850, por aí, nessa faixa, pouco antes, pouco depois, foi o maior fluxo de gado na Feira de Sorocaba. Então, foi exatamente uma coincidência, né, de passagem aqui intensa e da comercialização em Sorocaba. Isso me faz propor uma reflexão de que por aqui, pelo Pasto Pontão, foi o passo que mais passou gado, tanto no período dos moares como depois dos bovinos, para a Feira de Sorocaba. O barracão ele, nos ofícios que eu tive acesso, ele dizia que ele deveria ser construído próximo ao rio. E aí o encarregado pela construção teve muita dificuldade em construir. E ele relata que esse barracão foi construído a 3/4 de légua acima do rio. Até hoje, nós, enquanto barraconense, não conseguimos definir bem em que local ele foi construído. Mas eu acredito que deve ter sido ali nas imediações da cidade, porque não teria razão da cidade se desenvolver se ela não tivesse um ponto de partida. E nós sabemos que Barracão foi pouso de tropeiro, que ela surgiu em função do ciclo do tropeirismo e que basicamente ela surgiu em função da construção desse barracão, que servia então da cobrança de impostos. Nessa mesma época também foi designado um engenheiro belga naturalizado brasileiro para ele construir o Afonso Mabilde, para ele construir uma estrada que a Buarque de Macedo, que hoje é a 470. Então, o primeiro traçado dessa estrada, de qual hoje a gente se utiliza e que ainda não está totalmente construída, pavimentada aqui no Rio Grande do Sul, ela remonta desde 1860, 70 por aí. Aí vocês podem me perguntar assim, mas se Barracão tinha um apogeu, ele estava, qual é as causas dele entrar num declínio? São várias as causas. A primeira foi a construção, então, do caminho por Nonoai. Então, muitas tropas que passavam por aqui já não passavam mais e iam por esse outro caminho. Outra causa é que o ciclo do
tropeirismo também entrou em decadência, em função de que começou a entrar as estradas de ferro, já não tinha mais tanta necessidade de muares para São Paulo. E um fato que eu considero bem relevante foi que na Revolução Federalista de 1893, as tropas passaram aqui para o barracão e o que tinha, eles incendiaram, queimaram, a população fugiu. Inclusive uma igreja que desde aquela época ela foi edificada em honra a Nossa Senhora das Dores, que ainda hoje é a padroeira aqui de Barracão, ela tinha um sino e ele foi roubado, e uns castiçais de prata foi roubado. Então o que eu apurei nas minhas pesquisas é que isso fez com que Barracão deixasse praticamente de existir. E ele só volta a ressurgir novamente com o ciclo da madeira. Essa situação, ela teve evidentemente um período foi tendo uma certa decadência com o fracasso também da Feira de Sorocaba, e teve uma certa interrupção, assim, que diminuiu muito as passagens de gado por aqui, e chegou até a se inverter o gado. Quando saiu a charqueada de Passo Fundo, o gado ia daqui para Passo Fundo, passava o Pasto Pontão daqui do norte para o sul. E o gado de Campos Novos, o gado da região, Lages, não sei se vinha por aqui, mas boa parte desta região mandava gado para a charqueada de Passo Fundo até ela se quebrar. Ali onde tem hoje a propriedade do Braulio News, ali foi um pouso de tropeiro. Em entrevista que eu fiz, eu encontrei 2 tropeiros vivos que eu consegui entrevistar, que foi o seu Antônio Machado e o seu Arthur Xavier, o seu Nenzo. E nas entrevistas que eles me disseram, eles já tropeavam bois, né? Não eram, porque as primeiras tropeadas que tinham eram de mulas e eles já eram de bois. Já foi aí por volta de 1920, quando o barracão já estava ressurgindo. Então é muito grande os traços dos tropeiros na nossa cultura, tanto na culinária como nos usos, nos costumes. E o seu Antônio Machado, ele me relata todo o caminho que eles faziam, desde que eles saíam aqui de Barracão, iam até as missões, compravam o gado, traziam, invernavam aqui, se eles chegassem região do inverno, se o gado estava com baixo peso, então eles deixavam aqui e levavam para as feiras de Sorocaba, em São Paulo. E na década de 50, esse fluxo foi muito intenso. Nós tivemos aqui na fazenda de fazer uma estrutura só para receber os tropeiros, que todo dia tinha uma tropa pousando aqui. Com apoio de galpão, de bebedouro de água para o gado, cercado para o gado não se extraviar e tal. Tinha, por exemplo, eles diziam assim, os fronteiristas, um seguro. Era que nem eu tenho esse meu potreiro aí, eu conservava aquele ali só para quando as tropas passavam, né? Porque lá tinha as pousadas certas. E um pasto bom, né? Eles conservavam só para aquilo, né? Só que ganhavam dinheiro, né? Eles não estavam de graça, né? Eles cobravam para aquela tropa pousar ali. Então eram as pousadas, diziam, a gente viajava daqui a Barracão, por exemplo, daqui a Lagoa Vermelha, aquilo, tinha as pousadas bem certinhas. Às vezes tinha que parar mais cedo, às vezes tinha que apurar mais para chegar com um horário, sempre as pousadas bem certinhas, né? Então eles pousavam ali já todos preparados para a passagem do rio. Muitos já preferiam ficar no top para chegar bem de madrugada, para ser fácil, porque era uma passagem sempre em que o gado precisava estar descansado para atravessar. E o pessoal descia com a comitiva na frente, com as mulas da comitiva na frente, a égua madrinha, chegavam ali no rio. Tinha um chamado balseiro, mas não existia balsa, era apenas caiques, né? E eu conheci o seu Neco, que era o balseiro dali,
e já com uma idade assim bastante avançada, uns 60, 70 anos por aí assim, e eles tiravam o cincerro da égua madrinha, ficavam com ele na mão, e pegavam a égua madrinha, puxavam no caique e um ia chacoalhando o cincerro em cima porque na água o cincerro não faria barulho, né? E fora, chacoalhando o cincerro, a mulada ficava louca quando via a égua madrinha entrar na água e se metiam tudo assim. E o gado era empurrado de atrás imediatamente no rolo da passagem da comitiva. E assim passavam a nado. No rio nós largava essa tropa ali na água, tinha os caras para encostar ali, né, e nós mesmos, né, e daí nós cruzava pela água, nadando os bois, né, que daí puxa a ponta, né, o boi segue o madrinheiro, né. O rio diziam que tinha 120 metros de largura e 20 metros de profundidade, né. Não era assim muito forte a correnteza, a não ser evidentemente em alguns períodos de enchente, mas normalmente tinha uma correnteza bem razoável e sempre o gado era largado mais para cima para ele ir descendo e rodando um pouco e sair no porto um pouco mais abaixo do outro lado. Eu me lembro que eu passei lá, eu devia ter uns 16, 17 anos e eu estou com 77 anos. Nesse período, houve um grande fluxo de tropa para o centro do país, passando pelo Passo do Pontão a pé, pousavam na Inha França, pousavam no Top. A Inha França fica um pouso que tinha... Um pouco para lá da cidade do Barracão. Na época que nós passávamos as tropas ali, não tinha cobrança e nem fiscalização com o texto fiscal da polícia e tudo, não tinha. Naquele tempo a gente passava direto e ia embora, né? Não existia esse negócio de cobrança e coisa, e a polícia atacando, né? Para ver o que tinha documento, o que não tinha, né? Ali se passasse como passasse, ia, né? Embora. E o Rio Grande nunca permitiu o embarque de trem. Houve um parente nosso, que era do frigorífico dos Gaudenses, comprou 10 mil reses na região de Carazinho e queria embarcar em Carazinho. Fizeram até as mangueiras, tudo, a infraestrutura, e não foi permitido. O que aconteceu? Ele teve que trazer os 10 mil bois de tropa de 300 em 300, uma ou duas vezes por semana, embarcando em Capinzal. Nós tropeava até não chegar no trem. Chegar no trem, e o trem estava esperando ali, as mangueiras e tudo, né? Ali encostava ali, carregava aquela boiada ali, e daí desunhava para São Paulo, levava para lá. Muitas tropas aquele homem vendeu para lá. Nós ajudava a reunir as tropas, né? E carregar, trazia até o ponto de embarcar. Então de lá saiu muito gado também, para São Paulo. Nós pegava na divisa da Argentina. Nós ia a São Luís Gonzaga, de São Luís Gonzaga ia a Bossoroca a Santo Antônio, que Santo Antônio fica na divisa da Argentina, né? Argentina com o Rio Grande e com o Brasil. E nós pegava da barranca do rio, a fazenda desse, ele era Fagundes, tá? De Hélio Fagundes. Tem lembro até do nome do homem, dono da fazenda lá. E nós apartava o gado lá na divisa do rio, né? Encostava, nós olhando no Rio Velho assim, mesma coisa que passar aí na estrada, né? Apartava aquelas tropas de gado, trazia para as mangueiras para apartar os boi, né? Nós fazia a base de 350, 400, 450 boi por viagem que nós pegava lá, né? E levavam para onde, seu Oswaldo? Nós trazia para São José do Ouro aqui. Trazia aqui, uma parte às vezes ficava no Pontão, outra parte nós levávamos no Espigão e outra parte nós passávamos para Santa Catarina, né? Como falei, aqui passavam às vezes 2 tropas por dia. Sempre aqui o potreiro tinha uma e às vezes pousavam uma no corredor, na estrada. E esse potreiro daí era do seu pai? Era, isso. Eles exploravam economicamente? Hein? Explorava economicamente. Uhum. Ele já tinha uma tabelinha aí que o pessoal trazia da tropa, né? Já só contava o gado e fazia uma retribuição financeira aí pelo apoio, né? Eles pousavam tudo bem abrigado, fogo,
coberta, tarimbas para fazer lugar para pegar as mulas e coisas dessa natureza, né? Era curioso também que alguns traziam as ovelhinhas a pé para ir carneando na estrada e outros já traziam os pedaços embaixo dos pelegos também. Se a gente ia bem até 42 dias, se não era 45, 46 dias de viagem da divisa da Argentina lá, que nós saía do Barranca do Rio, vim bater aqui no pontão. E aí, o pessoal que chegava aqui com tanto o seu Ivadi, com as tropas, que ele era de curitibanos, como outros chegavam aqui às vezes com um mês de viagem, um mês e pouco de viagem, que vinham das missões, de diversos lugares das missões, não sei bem de que lugares eram. Tinha Santa Bárbara, tinha Júlio de Castilho, tinha Cruz Alta para frente lá, né? Então, demorava assim mais ou menos questão de um mês eles passavam aqui já com às vezes um mês. Esse passo era o seguinte: eu cansei de ajudar passar tropa lá, portanto conheço detalhadamente. Ele era mais ou menos uns 300 metros abaixo do marco zero do Rio Uruguai, do encontro do Canoas e do Pelotas, uns 300 metros para baixo. Barracão, então, dentro de todo esse contexto, a sua origem, o seu nome, totalmente ligado ao tropeirismo. Então esse movimento ele foi fundamental porque é um dos ciclos daqueles sistemas agrários que havíamos comentado anteriormente. Ele é o que origina o município de Barracão e potencializa a esse novo caminho das missões do tropeirismo, que é o Passo do Pontão. E esse Passo do Pontão ele tinha um outro fator importante, que era poder ligar dois estados, que hoje liga dois estados, que é o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então há aí também um fator importante, não só na origem do município, mas o quanto que este caminho teve influência e foi conhecido na época por essas levas de tropeiros. Barracão, nesse contexto, quando a gente analisa esse aspecto histórico, turístico, ele tem também uma contribuição muito grande dentro do circuito, porque ele envolve esses fatores, que é o fator água, principalmente aí pela a quantidade expressiva de cascatas que o município tem. Então é um trabalho assim que está sendo feito e que tem um potencial muito grande pela quantidade, pela enormidade de número de cascatas presentes no município de Barracão. Esse encontro do Rio Maromba e do Rio Pelotas, que forma o Rio Uruguai, é também aí uma grande herança que o município de Barracão tem, por ter um ponto geográfico tão importante, de um rio tão importante, nascer dentro do seu território. Então acho que ele é um ato assim muito significativo de ser valorizado, porque geograficamente é aqui que nasce o Rio Uruguai. Cantaram inspirado neste rio, mas nunca pesquisaram sua origem, de onde surgiu. Rio Pelotas descendo a serra, rosteando meu barracão, vai de encontro ao Rio Canoas e o Uruguai começa desta união. Águas que turvam marombando, deslanchando nas cordilheiras, é o Rio Uruguai brotando, pelas beiras, balseiros e pescadores, remansos e corredeiras.
termina, já tem ponte, tem asfalto, ligando Rio Grande a Santa Catarina. Águas que turvam marombando, deslanchando nas cordilheiras, é o rio Uruguai brotando, turbilhando pelas beiras, oceiros e pescadores, remansos e corredeiras. Se avultando luz fatal, trazendo hidrelétricas, nova era digital. A paisagem se transforma, novo mapa desenhando, alagando esta nascente, só recuerdos vai ficando. Águas que turvam marombando, deslanchando nas cordilheiras, é o rio Uruguai brotando, turbilhando pelas beiras, balseiros e pescadores, remansos e corredeiras. Barracão é mais do que apenas um lugar no mapa. É um símbolo de resiliência, perseverança e comunidade. Este documentário servirá para que as novas gerações possam honrar suas raízes e valorizar o legado deixado por homens e mulheres que escreveram essa história.